Louvamos ao Senhor, porque hoje é o culto da família, na verdade. Botei aqui, pedi para botar bem grande aqui para você ver aqui, não esquecer disso, né? Culto da família, onde nós separamos o último domingo do mês para trazer uma palavra, né, específica para as famílias. E nós nos alegramos por isso, né? A igreja pegando firme nessa parte de família, né, casais. A gente tem feito um trabalho muito bacana aqui com os casais. Já tem a data do próximo encontro de casais? Vai ser a primeira terça? Né, logo vai ser divulgado. Uma vez por mês, nós trazemos uma palavra também para casais, discipulado para casais, né? Esse é o nome. Então, esses eventos específicos, eu quero motivar você a fazer parte. Amém, irmãos? A nossa igreja está crescendo e temos recebido muitas pessoas boas aqui, graças a Deus. E eu fico feliz por esse propósito ser cumprido, né, na nossa vida, onde uma parte da igreja inserido nessa região para alcançar as pessoas, né, alcançar nossos amigos, as famílias. Amém, irmãos? Você inserido nisso e precisa estar atento, porque não só eu como pastor, mas você também tem uma missão a cumprir aqui, onde você foi colocado como instrumento nas mãos do Senhor para abençoar outros. Glória a Deus, né? Queridos, nós vamos falar hoje, né, mesmo sendo o culto da família, o que fazer quando tudo está perdido. Esse é o tema, o que fazer quando tudo está perdido. E já de antemão quero tranquilizar você que o pastor não está querendo trazer uma palavra de maldição ou desanimar você, mas eu enxergo que essa palavra ela vai te dar, além um despertamento daquilo que estamos vivendo nesse tempo, relembrar particularidades relacionadas à nossa vida, né, como filhos de Deus, como aqueles que receberam essa palavra, e aonde você chegou, sendo que, mesmo com tudo isso, com as a novidade de vida, a nossa vida sendo transformada, fazendo parte desse ambiente tão maravilhoso, vivemos adversidades, passamos por situações. E, especificamente, essa palavra ela não está relacionada em situações em que você, de repente, passa por adversidades, e aí você crê, declara a palavra, persevera, e diante daquela circunstância você conseguir a vitória sobre ela, ou você obter um resultado esperado pelo fato de você confessar a palavra, orar, fazer tudo aquilo que você conhece, e você vê a vitória, sair vitorioso desse processo. Eu estou falando especificamente em situações onde, no final, você, entre aspas, sai como derrotado. É essa parte que eu quero trabalhar com você nessa noite. Onde você vai fazer tudo, né? E aí a gente vai fazer isso com todo um cuidado para que você não pense que eu estou anulando tudo aquilo que nós pregamos até aqui. Então, o que qual
o objetivo final disso é que você, ouvindo essas coisas, mesmo diante da situação, você passa pelo processo, de repente viva um resultado não satisfatório, e depois disso tudo, após todo esse processo, você permanecer fazendo as mesmas coisas. O que é fazendo as mesmas coisas? Guardando a palavra, confessando, amém, irmãos? Crendo no que a palavra diz, tudo isso que você aprendeu até agora, após as circunstâncias, após os resultados que talvez não seja satisfatório. Por que falo isso, irmãos? Porque na nossa vida, eu acredito que você possa trazer memória, houve situações que no final você chegou a uma conclusão que deu ruim. Um termo bem popular que nós usamos, né? Deu ruim, não tem jeito, algumas coisas aconteceram, você percebe que não tem mais volta, e aí? Depois disso, o que você é depois dessa situação? Porque a gente consegue identificar, irmãos, várias reações diante de uma situação em que, no final das contas, você não viu um resultado esperado. Eu já vivi situações assim, onde fiz tudo aquilo que nós aprendemos, confessamos, aí no final deu tudo ao contrário. Mas, irmãos, eu preciso viver, eu preciso permitir que a palavra que foi implantada na minha vida, ela permaneça. Porque, irmãos, quando a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, essas aflições envolvem tantas situações onde você vai passar e você vai perseverar e vai ter um resultado, vai sair vitorioso naquilo, como também situações onde você não vai sair bem-sucedido. Independente se for você o responsável, como também outros, porque, como se trata aqui, a gente está no culto da família, há situações que a gente pode passar onde não necessariamente você foi o responsável. Você está entendendo o que eu estou falando? Né? Estamos vivendo, né, num ambiente familiar onde nem todos vivem a mesma fé que você, nem todos têm a mesma visão. Há casos específicos aqui, há realidades específicas, e às vezes não funciona da forma. E aí no final você fala, você até sabe onde são as causas, o que levou você a chegar nessa situação. Pode ser você mesmo, pode ser outra pessoa. E você fala, nós estamos passando isso por causa de você. Eu estou passando por isso por causa de uma decisão errada. Claro que a gente, irmãos, como nós estamos num ambiente familiar, não é legal, não é bacana quando a gente entra naquele clima de acusação, de condenação por causa de você, por causa de você. É muito complicado. E aí é um prato feito para gerar confusão. Mas é muito claro quando, diante dessas circunstâncias, onde você consegue identificar o problema, e aí você fica assim, caramba, eu estou passando por isso, não porque eu fui o causador, não é que eu produzi isso, é por causa do ente querido, é por causa de uma situação no trabalho, coisas da vida que nós presenciamos, não é verdade, irmãos? E quando nós temos essas respostas, torna-se para a gente até um pouco confortável, não é verdade? Quando você consegue identificar a causa daquele problema, quando você consegue identificar a pessoa pelo qual fez aquilo, você está sofrendo um dano por isso, chega ao mesmo tempo, não sei se você vai conseguir entender, confortável ou, de certa forma, um consolo, porque você identificou a causa. E quando surgem situações onde você não consegue descobrir o que é. E às vezes nós ficamos assim, por quê? Você já se deparou numa situação dessa, onde você está orando, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu não sei mais o quê, eu venho aos cultos, eu participo do discipulado, eu vou na igreja lá, converso com o pastor, e estou assim, não é verdade? Você está entendendo o que eu estou falando? E aí você fica assim, tentando, né, descobrir onde foi, né, não é o diabo, alguma coisa, será que estão botando meu nome na boca da formiga? E o crente, né, e no meio do crente tem muitas essas coisas, porque o crente, ele quer descobrir alguma coisa, né, não, porque Deus preparou, porque Deus não sei o quê, não é verdade? Aí bota tudo na conta de Deus, né, tudo que é ruim, foi Deus permitiu tudo isso, né, mas somos motivados, irmãos, a não ficar preso nisso, porque até esse tipo de mentalidade pode nos prejudicar, impedir de você avançar, ficar preso nessas coisas, irmãos, precisamos avançar.
possa ser que nessa decisão, nessa postura de prosseguir e permanecer na palavra, mais à frente você até descubra, no crescimento da maturidade, você perceba que fica claro para você, justamente pelo crescimento, onde estão as causas, né? Ouvindo a palavra, né? O Espírito Santo falando com você, você consegue perceber, mas não ficar preso nessas coisas. Agora, dentro daquilo que nós estamos falando hoje, irmãos, que é o após, e esse é o foco hoje, o após, diante das circunstâncias pelas quais você não conseguiu identificar, pelas quais você até mesmo tem identificado, e como é você depois de tudo isso? Como é a sua vida depois de tudo isso? Porque essa questão é muito delicada, porque talvez eliminando essas bases da nossa vida para a gente permanecer de pé, isso possa prejudicar o seu crescimento, a sua permanência na palavra. Você vencer situações, irmãos, que pode ter situações na nossa vida que ela pode voltar a acontecer. Não é verdade? Diante de uma situação que você passa, de uma circunstância, e você venceu aquela, se porventura ela voltar, você vai ter uma maturidade, uma experiência para vencer aquela. Não é isso que acontece, irmãos? E até mesmo quando nós aconselhamos uma pessoa, eu sei o que é isso, eu fiz assim, assim, assado, eu consegui vencer. Então, segue essa receita. Você está comigo, irmãos? Como é importante a nossa vida estar alinhada, irmãos, e não permitir que as circunstâncias dessa vida neutralize tudo aquilo que nós recebemos. A palavra, a questão da fé. Imagine você, talvez vivendo uma situação de enfermidade, e aí você, de repente, sofreu dano, ou está sofrendo dano por aquela enfermidade, e aí você se vê numa situação em que você vai ter que ministrar na vida de uma pessoa. E eu sei que nessas ocasiões o diabo gosta de aproveitar. Ele vai jogar logo uma informação na sua cabeça. Você vai orar por ela, porque você está com esse negócio também. Não é isso que ele faz? Como você vai orar, como você vai acontecer milagre se você mesmo está assim? Estou fazendo papel de diabo, né? Mas é isso que ele faz. Porque, irmãos, depois de tudo isso, precisamos crer que Deus cura. Não podemos permitir, irmãos, que essa circunstância apague a visão que temos em relação a Cristo na nossa vida. Nesse tempo, Jesus Cristo continua curando. Amém? Você está comigo, irmãos? Eu estou pegando exemplo aqui de enfermidade, quantas outras coisas também, pelo fato de você fazer tudo certinho e não acontecer, e numa outra ocasião você precisar fazer a mesma coisa. O que você tem feito? Tem parado? Tem deixado de acreditar? Porque, irmãos, às vezes não é confessando ou dizendo que não acredita, às vezes o próprio comportamento condiz, ele mostra que a pessoa não está mais antenada com aquilo. Isso é muito perigoso. Né? É a mesma coisa quando a pessoa tem um hábito de orar, né? E isso pode acontecer com qualquer um, e aí acontece uma situação que deixa ela abalada, talvez naquele período lá, em curto espaço de tempo, a pessoa fica tão desanimada, né? E deixa de fazer aquilo que ela fazia sempre, mas a gente acredita que temporariamente, irmão, depois daquilo ali, ela vai voltar a fazer a mesma coisa. E quando isso, irmãos, ela começa a sofrer uma cadência de mudança, de retrocesso. Muito perigoso. A gente precisa trazer a memória, principalmente aquele que começa, né? É igual o novo convertido, começa a caminhar, está empolgado, gosta de vir um culto, aí já fica desanimado, não quer ir para a igreja, não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar, e fica um crente só de constar. Porque alguma coisa vem acontecendo, talvez alguns insucessos, ou até mesmo, irmão, não vou ignorar também situações onde ela mesmo provocou e aí ela deixa de fazer. É como se estivesse eliminando coisas importantes na vida dela. Então, a pergunta que o Senhor faz para você nessa noite é: o que é você depois das circunstâncias? O que é você depois... sei que chega a ser até desconfortável falar isso, mas eu preciso falar, irmãos. Quando você está diante de uma derrota,
Porque nós declaramos que somos mais vencedores, irmãos. Amém? Depois de uma derrota, eu vou continuar crendo que eu sou mais que vencedor. No final, irmãos, o objetivo é esse, é você ouvir, ser alertado com relação a essas coisas, mas depois disso tudo você permanecer firme. Você continuar confessando, não sou mais que vencedor, sou abençoado. Às vezes algumas caras, né? Não aqui, não estou pegando esse momento, mas quando já vi situação, quando a gente declara assim, você é abençoado, a pessoa fica assim, né? Tu dizes. Cara, você é abençoado? Não é verdade? Hoje pela manhã, o Valzinho está aqui, né? O Felipe também está aqui. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira, né, André? Aqui de vez em quando a gente gosta de brincar um pouquinho, sadio, né? Muito bom isso. Eu dei exemplo aqui do Val e do Felipe, né? Um botafoguense, outro vascaíno, né? Misericórdia. E eu fico assim, a vida deles, irmãos, o testemunho deles, é uma ministração. Você vê o clube deles na 2ª divisão, e eles empolgados, eles perseveram. O Vascão, eu falo assim, Jesus, tem alguma coisa errada. E continua. E o interessante, assim, que depois da derrota, depois da situação da queda, eu pensei, agora vai deixar de ser. Agora mudou. Nada. Está empolgado lá. Não é verdade? Aí tem uns irmãos aqui flamenguistas, como eu, a gente tenta convencer, tenta converter ele para o Flamengo. E eu disse para amanhã que é o papel do diabo, né? Tem outro ali também que é zoado. E fica até com uma situação de papel do diabo, né? Tenta, não, rapaz, sai fora, cara, desiste disso. Desiste, cara. Isso aí dá tudo errado, tá na 2ª divisão, cara, caiu, deu tudo errado. Aí, não, sou Vascão, outro aqui, sou Botafogo. Eu falei, misericórdia. Não é verdade? Mas tem alguns irmãos aí que deixou de ser Vasco, de ser Botafogo. Aqui da igreja, tem irmãos assim. Nós conseguimos ganhar. Está lá atrás, está lá. Conseguimos. E eu perguntei assim, rapaz, eu acho que você não era. Ao mesmo tempo, a gente botou aquela pilha toda e deu certo, que agora ele é Flamengo. Aí eu falei assim, rapaz, tem certeza que você era Vasco mesmo? O Botafogo, né? É Botafogo que ele era? Tem certeza que você é Botafogo? Pastor, eu não sei, mas acho que agora eu sou Flamengo. Rapaz, acho que tu não era, não. No fundo você não era. Trazendo para a nossa vida, irmãos, e eu quero trazer essa convicção com relação à nossa fé. E pegar o exemplo desses irmãos aí, vencedores, porque assim, mesmo lá na segundona, continua sendo. Misericórdia. Continua sendo. Pode perder, mas pastor, pode acabar, mas eu continuo sendo. Eu falei, Jesus, misericórdia. Aquele outro ali, aquele rapaz ali, misericórdia. A nossa vida com relação a Cristo, irmãos, precisa ser a mesma coisa. Pois é. E eu tento fazer o papel do coisa, não, rapaz, vem, tá ruim, vai ser feliz. Não, pastor. Você está comigo? E será que o diabo tem feito isso, tem te passado a perna tranquilamente, só um papo? Para que tu está fazendo isso? Para que você vir para a igreja? Fica em casa. Ouvimos tanto fica em casa, né? Mas tem um fica em casa bem tradicional. Você está assim, está assado, não está funcionando, não está dando certo. E às vezes um papozinho rápido do capeta e o crente cai tranquilamente. Você está comigo, irmãos? E eu peguei um exemplo deles aqui, porque assim, usando a situação o clube deles não está muito bem, mas eles perseveram. Talvez no momento chora, fica chateado, que irmãos, é muito comum ficarmos chateados, mas no dia seguinte vai botar a camisa de nafetalina de novo. Amém, irmãos? E o crente, irmãos, a própria Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Amém, irmãos? Eu não vou entrar em questões do tempo que você está chorando, passando por uma situação, mas, irmãos, a expectativa é que você vai superar isso. Amém, irmãos?
debaixo de uma emoção, a gente pode até falar besteira, e graças a Deus o Senhor vê o nosso coração, Ele sabe como nós estamos, mas na firmeza que nós estamos dentro do processo todo, isso tudo vai passar, e a gente vai se levantar e vai voltar a caminhar, irmãos. Isso precisa acontecer. Amém, irmãos? Isso precisa acontecer. Agora, o perigo está naquela comunhão onde o vínculo pelo qual faz com que ele permaneça não seja o evangelho, seja uma outra coisa. E se não for o evangelho, irmãos, que é o poder de Deus, é muito complicado. Porque alguém pode, de repente, tomar uma decisão. Irmãos, eu falo sempre isso aqui. O nosso ambiente é um ambiente agradável, um ambiente gostoso, onde você é respeitado, um ambiente de comunhão. Só que o foco, irmãos, o objetivo pelo qual nós estamos aqui é Cristo. Às vezes você vê alguém entrando, né, fazendo parte, possa ser que de uma forma estratégica, né? E eu creio que o Espírito Santo, às vezes, pode até promover isso, mas o entendimento é que temos que, durante a caminhada dela, algumas coisas que não vai mudar, venha a sair, e que a palavra entre, e que nós conhecemos, nós sabemos que a palavra tem poder de mudar a vida das pessoas. Cristo é o motivo, Cristo é o propósito, porque, irmão, se o evangelho não estiver envolvido, é apenas um ajuntamento de patotada. É apenas um grupo social que se reúne de vez em quando para cantar as musiquinhas. Você está comigo, irmãos? Tudo isso, todas essas coisas são lícitas. Mas, irmãos, o foco é Cristo. E nós falamos isso com todo um cuidado, porque no decorrer do próprio processo, nós queremos que a pessoa, desejamos, né? Vou trocar essa palavra, nós desejamos que a pessoa, depois que tem um encontro com Cristo, ele ame de fato o Senhor, independente de circunstâncias, ou até aquilo pelo qual trouxe ela para cá, não seja um impedimento de ela sair. Porque nessa conjuntura de vida, irmãos, há coisas, às vezes, que ainda não foi resolvida. Podemos nos deparar com isso. A nossa oração, irmãos, é que dentro da sua caminhada, o Espírito Santo tenha total liberdade de tratar áreas. De você estar num ambiente onde você é mentoreado. Como é maravilhoso você ser mentoreado por alguém. Como é maravilhoso você fazer parte do departamento onde tem pessoas mais maduras que você, que te transmitem uma palavra, que ajuda a sua vida e você cresce, como aconteceu comigo. Que ambiente maravilhoso. Que momento maravilhoso como esse. Mas há situações que talvez você ainda esteja vivendo esse processo. E aí, irmãos, é que mora o cuidado. É onde você vai recebendo as informações, vai conhecendo a palavra, e você continuar, mesmo diante das circunstâncias, fazendo as mesmas coisas, confessando a palavra, crendo que Deus pode mudar a vida, pregando o evangelho. Amém, irmãos? E quando a Bíblia fala que você é mais que vencedor, você mesmo nas vésperas de experimentar uma derrota ou algo que de repente não deu certo, você continuar abrindo a sua boca e dizer assim: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que me abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Confessando as mesmas verdades. Amém, irmãos? Você está comigo? O caso, né, o exemplo aqui dos irmãos que mesmo não vendo um resultado satisfatório do seu clube, mas largando o pé, não desistindo de colocar a camisa. E por que não com relação, irmãos, que representa a nossa eternidade com Cristo? Por que não seguir esse exemplo de perseverança, de segurar a bênção e de forma alguma não negociar? Por quê? Porque, irmãos, isso tudo vai embora. Vai acabar Flamengo, Vasco, tudo vai ficar por aqui, acabou. Mas, irmãos, estamos tratando algo que é a nossa eternidade com Cristo, irmãos. É a nossa vida. É algo que vai, além de me levar à eternidade, mudar o ambiente da minha casa. Você está comigo, irmãos?
estamos passando, graças a Deus, isso já está terminando, esse período de pandemia. Quantas pessoas desistiram, irmãos? Estava congregando antes da pandemia, estava firme, né, entre aspas, aconteceu alguma coisa, acabou. E se eu perguntasse aqui, irmãos, o relatório desse período da pandemia, relatórios terríveis, irmãos, que nos deixa triste. Pessoas, irmãos, amigos, irmãos, que já foram embora. Será que nessa situação ainda eu tenho ainda coragem de colocar as mãos? Essa palavra é para a minha vida também, porque de vez em quando nós cruza com a nossa vida pessoas que estão com enfermidade ou até mesmo vivendo esses sintomas. E não é porque eu vi um resultado ruim em casos, né, irmãos, que foi embora, que eu vou deixar de impor as mãos. Eu vou impor as mãos, continuar ministrando cura. Amém, irmãos? Você está comigo? Situações que nós temos visto crescido, né, muito, doenças da alma, depressão, ansiedade, essas coisas, irmãos, que é algo muito sério. Também a enfermidade, temos presenciado aqui, irmãos, pessoas sendo curadas. Aleluia! E casos que às vezes ainda está em processo, irmãos, vamos perseverar, não vamos deixar de pregar a palavra. Somos uma igreja experimentada, irmão, nessa área. Pessoas, quanta gente aqui chegou aqui com depressão, com síndrome do pânico. Hoje está bem, pastor, eu fui curado, acabou. Anos e anos vivendo assim, o Senhor tratou, irmãos. Agora, por que eu estou assim? Por quê? Porque, irmãos, eu quero confortar, tranquilizar você a permanecer, irmãos. A crer nessa palavra. Amém, queridos? Você está comigo? Diga graças a Deus. Aleluia. Entenda esse cuidado. Não quero anular as manifestações do Espírito. Não quero anular aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Não quero anular a autoridade que nós temos em nome de Jesus. Se é expulsar demônio, irmãos, você tem autoridade para isso. Amém? Sem impor as mãos sobre os enfermos, irmãos, continua a mesma coisa, não caducou. Porque de vez em quando você vê alguns segmentos aí dizendo assim, isso aí era só no tempo dos apóstolos, hoje não existe mais isso não, isso é curandeirismo, é sensacionalismo, isso é mentira, irmãos. E tem muitos crentes caindo nisso. Tem muitos crentes caindo nisso, isso é muito sério, irmãos. Procedimentos, vamos dizer assim, que faz parte da igreja, que deve ser enxergado como normal, já virou relatório de museu. Não, irmãos. Faça chuva, faça sol. Vamos falar sempre as mesmas coisas. E não pode ser apenas uma visão dentro de uma instituição, irmãos. Precisa ser individual também. Precisa acontecer com você também. Porque o diabo, ele nas oportunidades, ele faz exatamente isso. Onde você, às vezes, vai tomar uma atitude, e aí ele lança um pensamento este que talvez você esteja passando num processo, e ainda aguarda um resultado. Irmãos, independente, eu creio, vou ministrar em nome de Jesus. Irmão, já aconteceu, às vezes com uma enfermidade no meu corpo, eu impor as mãos sobre a vida da pessoa, ser curado instantaneamente, eu fico assim, rapaz, eu vou pegar minha mão e botar aqui também, porque é misericórdia. Não é verdade? Acontece, irmãos. E por quê? Porque, irmãos, faça a sua parte. Fique com a palavra. Sentindo ou não sentindo. Ambiente como esse, irmãos, onde você tem alguém tocando, a unção coletiva envolvendo esse ambiente, irmãos, aqui é muito fácil. Mas daqui a pouco a gente vai sair daqui. E a gente precisa, irmãos, continuar fazendo as mesmas coisas. O que você faz aqui, que tem gente aqui, irmãos, que só lê a Bíblia, ou ora só aqui na igreja. Quando sai daqui, acabou tudo. A comunicação com Deus é só aqui. Porque não, porque, pastor, porque aqui eu fico arrepiado, aqui eu fico assim. Aí quando sai daqui, acabou, irmão. Acabou. Caiu a conexão com Deus. Wi-Fi. Caiu, pastor, caiu.
esperar. Aí fica assim, torcendo. Tem que chegar quinta-feira, porque eu vou para a igreja, aleluia. E lá eu vou ficar aleluiado. Então, o crente precisa ser crente aqui e lá fora. Pastor, mas o bicho está pegando. E aí, irmãos, expulsa o bicho. Você está comigo, irmão? Então, a gente precisa parar e rever. Na situação que você está, coisas que você está vendo que tem trazido tanta inquietação para você. E talvez, irmãos, o sucesso, o resultado satisfatório, seja até em algumas situações por causa do seu posicionamento. A forma como você está lidando com as coisas de Deus. O fake news gospel. Onde, dependendo do ambiente, é o crente camaleão. Dependendo do ambiente, ele vai mudando de cor. Amém, irmãos? Tem gente que só lembra que é crente no domingo. Eu vou para a igreja. Mas é um estilo de vida, irmãos, que a gente precisa mudar. Amém, irmão? Você está comigo? Estou falando aqui o que fazer quando tudo está perdido. Eu vou citar aqui, irmãos, 3 ações. Eu poderia citar vários aqui, mas 3 ações básicas, irmãos, que somente essas 3 vai nos ajudar muito, irmãos. Pelo menos, o pós, você continuar fazendo as mesmas coisas, continuar acreditando em todas aquelas verdades que você tem ouvido aqui, irmãos, e lido, e ministrado na sua vida, e, ao mesmo tempo, irmãos, pensar e analisar se essas coisas básicas se perderam ao longo da caminhada, e principalmente os crentes antigos, porque vive naquele estilo de vida, daqui a pouco fica acostumado, se acostuma a viver assim, sempre sobre derrota. Pastor, eu estou na prova, mas eu estou gemendo e chorando o tempo todo. Você está comigo, irmãos? Agradecemos ao Senhor, né, pelo cuidado, né, e eu creio que essa palavra vai ajudar você a não parar, mas avançar. O nosso lema aqui, irmãos, é avançar, perseverar. Você está comigo, irmãos? Nós lembramos aqui no Evangelho, podemos lembrar aqui, quando você lembra de um episódio onde Jesus alimentou a multidão, lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, né? E Jesus teve a oportunidade de alimentar a multidão, né? A multidão, para onde Jesus ia, lá apertava Jesus, né? E teve um momento, um episódio, onde a multidão ela se dispersou, onde Jesus veio com uma palavra, irmãos, que para ele mexeu muito, mexeu em algumas questões. Se não comer da minha carne e beber do meu sangue, não é digno de mim. Né? O discurso, né, porque trouxe algumas questões de alguns procedimentos no meio judaico, e eles não conseguiram entender aquilo ali, e uma boa parte da multidão começou a ir embora. E aí, chegou um determinado momento que Jesus olhou para os discípulos, antes os próprios discípulos dizendo que a multidão estava saindo, Jesus olhou assim: vocês também não querem não? Pode ir. Quer ir também? Pode ir. Porque, irmãos, o reino não é de faz de conta. Mas Pedro falou assim: para onde eu vou? Para onde eu vou? Se só em você tem uma palavra de vida eterna. Você está comigo, irmãos? Por que eu falo isso? Porque de vez em quando, na crise, na pressão, e principalmente após a derrota, gente, irmão, se com essa palavra não querendo mais viver, querendo se matar. E eu sei, irmãos, eu falo isso com cuidado, entendendo que em determinado momento é uma crise,
é uma doença da alma, é um trauma, uma pressão violenta. Mas você está aqui num ambiente, irmãos, onde você está tendo a oportunidade de tratar, o Espírito Santo está pegando junto nisso. Amém. Você está comigo? Amém. Onde as pessoas começam a perder o prazer pela vida, irmãos. Isso tem acontecido muito no meio dos crentes, querendo desistir. Você está comigo, irmãos? Querendo parar. Não dá mais, não dá mais. Saiba que o Senhor te ama. Amém? Há esperança para você. E talvez o acúmulo de circunstâncias, irmãos, de coisas. E dentro de todo esse pacote, irmãos, de problemas, de circunstâncias, as ações que são necessárias não vêm sendo feitas. E isso tudo vem, irmãos, como extrato bancário, como depósito bancário, como o princípio de semeadura, onde você está semeando algo que não é bom para você. Vai chegar um tempo que vai colher tudo isso. Talvez uma coisa que ia fazer, pastor, é só isso. Muito cuidado, irmãos. É só isso aí. De vez em quando eu faço isso. Cuidado, irmãos, com esses processos de acúmulos de coisas que não estão tendo certo cuidado. Porque lá na frente, irmãos, vem tudo. Amém, irmãos? Você está sendo treinado aqui para você, irmãos, permanecer quando em uma circunstância deu ruim, não foi, no final não foi da forma que eu gostaria. Lamento, meu irmão. E agora, depois disso, o que você vai fazer? Permanecer, irmãos. Não se veja agora, se veja lá na frente. Você consegue se imaginar, depois você está sofrendo agora, está sentindo agora aquele peso, mas você olhar para frente, eu vou sair dessa situação. Eu me vejo lá na frente, lá superando, olhando para trás, de repente você vai olhar, você vai ver a cicatriz aí, vai lembrar, não existe nada de amnésia, vai esquecer, não, você vai lembrar, mas vai ser diferente. Não vai ser aquele ressentimento, mas você vai estar firme, firmado nas mesmas verdades, permanecendo na confissão da palavra, né, acreditando que na estação que você está, de repente não vai experimentar o mesmo insucesso que viveu lá no passado. Irmãos, precisamos viver assim. Quantas coisas, irmãos, eu posso trazer memória aqui, e não vou ficar traumatizado, não, fique tranquilo, mas de coisas que eu falo, rapaz, deu errado, eu poderia ter feito diferente, mas nesse tempo que estou vivendo agora, eu falo assim, não, mas eu vou avançar, não vou ficar preso nessas coisas. Tem muita gente parado, travado, por causa de uma coisa errada que aconteceu lá atrás, está parado. Quando se pensa em alguma coisa, traz aquela informação lá do passado, que, irmão, já passou, não vai mudar mais. Tem coisas, irmãos, que não adianta ir lá cutucar, irmão, já era. Vamos olhar daqui para frente. Se veja avançando, crescendo. Se de repente na sua vida, na estação que você está, talvez você não venha experimentar mais isso, justamente por causa do resultado lá atrás. Mas pessoas que estão ligadas a você, a sua casa, a sua família, você pode fazer diferente. Olha para mim, eu vivi isso, mas a partir da minha vida hoje com Cristo vai ser diferente. Você não vai viver a mesma forma, mesmo estilo de vida que eu vivi no passado. Olha que maravilha, irmãos. Onde você vai olhar assim, não, eu passei por tudo isso, mas agora com os meus filhos, com os meus vai ser diferente. Amém, irmãos? Aquilo que de repente prendia você, ressentimento, reserva de gente, de pessoas. Irmãos, joga tudo, desprende dessas coisas. Porque essas coisitas são como correntes que prendem você. Talvez você está travado aí porque ainda tem ligações com coisa lá de trás, irmãos. Acabou. Amém, irmãos? Eu creio que no processo da nossa vida, onde tivemos o Espírito transformado, irmãos, estando em Cristo, sendo nova criatura, as coisas velhas que já se passaram, fez tudo novo, está relacionado ao nosso Espírito recriado. Mas eu creio também, irmãos, que tem processos lá que nos travavam. Pelo poder da palavra foi desfeito, irmãos.
Amém, queridos? Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo a palavra? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Abra, por favor, em Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. O nosso pedido a Deus é que você tenha uma estrutura, se cria uma estrutura em você, onde está totalmente descartado você ficar longe disso. Irmãos, eu confesso para vocês que hoje eu não consigo mais, eu não sei mais ser não crente. Já viu um negócio desse? Pastor, mas o senhor consegue ser não crente? Eu não consigo, irmãos. Só o Felipe, né? Felipe também eu não consigo. Não consegue ser Vasco, ele não consegue ser outra coisa. Eu não consigo mais, irmãos, ficar longe disso. E eu sei, irmãos, que acontece, às vezes as pessoas estão muito vinculadas à igreja, mas não a Cristo. Mas eu quero envolver tudo isso, as coisas do Senhor que nós presenciamos aqui, a própria logística, como também, irmãos, o espiritual, que acaba tendo tudo no mesmo pacote. Mas eu não consigo mais, irmãos, me ver desvinculado, irmãos, desse estilo de vida. Porque o Evangelho precisa ser visto como estilo de vida. Amém, irmãos? E porque, às vezes, aquela conjuntura toda de se pensar em sair, eu acho que vou jogar tudo por alto. Irmãos, quantos crentes hoje, irmãos, estão largando tudo? Justamente por causa, surgiu uma circunstância. Irmãos, não estou subestimando as circunstâncias. Surgiu uma circunstância, automaticamente, irmãos, deixa de servir ao Senhor. Você está comigo, irmãos? Entenda que dentro de uma situação onde você sofreu uma pancada, as reações são diversas, mas, irmãos, isso vai ter que passar. A expectativa é que aquilo ali, irmãos, é passagem. Você vai superar aquilo ali. Se veja superando, irmãos. Olha, eu estou mal hoje, eu não estou desanimado. Graças a Deus, eu volto a dizer aqui que o Espírito conhece o nosso coração. Mas, irmãos, descarte totalmente ficar longe disso. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Porque é o tempo, irmãos, onde as pressões vão ficar cada vez maiores. Amém, irmãos? Vamos presenciar coisas que não tem nada a ver com as nossas atitudes, mas possa ser que sejam de outras. Podemos ver resultados não satisfatórios, não por causa de você, irmãos, está fazendo tudo certo, de repente você vai questionar, vai ter situações que você vai presenciar, que você vai ver. Irmãos, já estamos vendo isso. Mas você precisa perseverar. Será que no final de tudo isso que você está vendo, você continua ainda, melhor dizendo, confessando as mesmas coisas que você tem confessado antes? Amém, irmãos? Pregando o Evangelho, dizendo que Jesus é o Senhor, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Você está comigo? Vamos ler então Abacuque aqui, é um texto que nós conhecemos. Presta atenção aqui nesse texto, onde o profeta Abacuque, ele fala algo aqui tão forte, né? Capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que, irmãos, o ainda que existe. Porque quando fala ainda que, alguns irmãos falam assim, não, pastor, isso é palavra de maldição. Irmãos, podemos viver o ainda que. Você está comigo? Falando essas coisas,
mas confessando as mesmas verdades, crendo no poder de Deus, crendo na cura. Mas ainda que, será que o ainda que pode fazer parte da sua vida com tranquilidade, porque ainda que você vai permanecer? Essa pergunta que a gente precisa fazer. Porque, irmãos, quando está tudo bem, tudo funcionando, glória a Deus, aleluia. Ainda que, glória a Deus, aleluia. Aí ele continua aqui, ó. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Viram aí, irmãos? Ainda que aconteça tantas outras coisas, dentro de um contexto aqui, irmãos, está falando até de uma atividade agrícola, mas você pode trazer situações que você tem vivido hoje, ou de repente não viveu ainda, mas o dia mau pode chegar, e quando o dia mau chegar, como será você, ó crente, após? Porque, irmãos, se não formos tratados nessa área, irmãos, e vacinados, vamos condicionar, irmãos, o nosso relacionamento com Deus. Quando está tudo bem, tudo certinho, funcionando, glória a Deus, aleluia. Mas não aconteceu da forma que eu gostaria, acabou tudo. Dentro da matemática existe uma nomenclatura chamada se somente se. Uma condição. Será que a nossa vida se resume a isso, irmãos? Se somente se eu faço. Se somente se eu estou. Precisamos mudar isso. Com sangue na canela, eu vou permanecer. Eu vou declarar a palavra, irmãos, faz parte. Porque, irmãos, não é todo o tempo que a gente vai andar aleluiado, não. Já viu como é andar aleluiado? Tudo funcionando, uma benção, glória a Deus, aleluia. Ai, que benção, irmão, aleluia, estou tão feliz, pastor. Graças a Deus, eu olho assim, ai, coitado, vai. Mas pastor, ai, estou vendo um anjo voando nesse lugar, no meio do povo. Aí quando vê o diabo, acabou. Você está comigo, irmãos? Essa palavra aqui não é palavra de derrota, para você ficar desanimado, não. É para anticorpos espirituais. Para quando chegar o dia mau, você permanecer firme. Você continuar falando que Jesus Cristo é poderoso. Onde você vai deparar com tantas situações, onde alguém vai se levantar e vai falar assim, eu não entendo, você está passando por tantas coisas e você está aí sorrindo, alegre. O que é isso? Você é Cristo. Irmãos, não é ficção. Já aconteceu uma pessoa até falar isso. Rapaz, como você está assim, numa situação tão complicada como essa? Eu falei, irmãos, é a fé envolvida, é Cristo. É a paz que está aqui dentro, que o mundo não conhece, irmãos, mas você conhece. Nós conhecemos, irmãos. Essa coisa de valorizar, supervalorizar, irmãos, o problema. Você está comigo? E coisas, irmãos, que já estão disponíveis para a nossa vida. Tomar posse, irmãos, e declarar. Ambiente que em determinado momento está pesado, e você mudar o ambiente, irmãos, com a sua fé, confessando a palavra, ouvir uma canção. Quantas ferramentas boas nós temos disponíveis para mudar, irmãos, circunstâncias. Como aconteceu lá com o povo de Israel, fugindo lá de Faraó, chegou lá na frente do Mar Vermelho. Se voltasse, ia bater de frente com o Faraó. Avançar não tinha, porque tinha o mar. E o que o Senhor falou para Moisés? Toque nessas águas. O que você tem nas mãos, Moisés? Toque nessas águas. O que você tem nas mãos, ó crente? Você tem a palavra. Use o que você tem, meu irmão, a palavra. Mas por que eu fiz isso, não aconteceu? Cuidado com isso, irmãos. Às vezes o crente não fala, mas as atitudes demonstram, porque antes ele fazia,
Aí, por causa de uma situação que não deu certo, daqui para frente mudou. Tem muito crente que já mudou e nem sabe. O Espírito Santo está agora pegando você, ó. Vem aqui. É como se estivesse colocando um espelho na sua frente. Você mudou, crente. O que você fazia, parou de fazer. Por quê? Você está comigo, irmão? Aleluia. Vamos avançar? Fogo está caindo, não está, irmãos? Tem gente que acha que o fogo caindo, e a pessoa, não, é isso aqui, irmão, o fogo caindo. O fogo do Espírito Santo está fazendo você lembrar, né? O Espírito Santo, você não fala mais comigo. Está falando com você. Você não lê mais a minha palavra. É isso, crente? Será mais fervoroso, não é mais? Você ministrava, as pessoas eram curadas, e hoje não faz mais isso, por quê? Alô? Você está comigo? Pastor, então o que fazer quando tudo está perdido? Eu vou dizer para você 3 coisas que vão ajudar a sua vida. Primeiro, começar antes. Esse é o primeiro. Abra, por favor, em Efésios capítulo 6. Versículo 13, você conhece esse versículo. Primeiro, irmãos, é começar. Antes de vir o problema. Você já tem que viver, irmãos, já com uma estrutura. Existe uma responsabilidade que compete você fazer, não é o Senhor, é você. Eu preciso fazer. O problema do crente, irmãos, é esperar acontecer para fazer algo. Esse é o problema. Já viu isso aí? Às vezes acontece. A pessoa às vezes some da igreja. Aí volta porque deu ruim. Ai, pastor, estou assim. Vamos lá, vamos tratar, irmãos. Porque a estrutura não vem sendo preparada para o dia mal chegar. Porque o dia mal pode chegar, irmãos. Então, olha o que a palavra diz aqui, ó. Vamos lá. Você pode repetir comigo? Começar antes. De novo. Mais uma vez. Outra vez. Para terminar. Fazer igual o DI para gravar isso aí. Efésios 6,13 diz assim, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia... O dia... Está escrito na sua Bíblia? O dia mau existe? Existe, irmão. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então você percebe aqui, revestido da armadura de Deus. Você vai continuar lendo, não vou ler para você os elementos da armadura, não. Você pode ler aí, na sua casa. Revestido da armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Isso é antes, irmãos. Revestir antes da palavra, escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça. Lê aí. Porque andar, irmãos, despreparado, quando o dia mal vier, não vai permanecer. Vai mudar. E fica sempre assim mudando, porque, em vez, pelo menos, irmãos, diante de umas circunstâncias, porque às vezes acontece, tomar uma pancada, a pessoa toma logo um jeito, não tem isso? Acreditado não vai pela mão, mas vai pela dor? Eu, às vezes, até acredito nisso. Só derrota. O dia que toma uma pancada, pastor, agora eu vou levar a sério o negócio. E muda isso. Reveste a armadura de Cristo. Capacete da salvação. Espada, que é a palavra. Couraça. Calçado os pés da preparação do Evangelho. O cinto, né? Segurar tudo, a estrutura. Faz tudo isso. Agora sim, crente. Você está comigo? Porque de vez em quando a gente ouve, às vezes os irmãos falam assim, pastor, eu estou sentindo falta, pastor, sumi da igreja, mas estou sentindo uma falta. Eu falei, graças a Deus.
pelo menos ainda tem alguma coisa ainda que ainda pode ser aproveitado e você voltar à posição, irmãos. Até é forte dizer ser aproveitado, né? Mas existe algo ainda em você que pode tirar você dessa situação. Volta. Toma uma posição. Vamos fazer diferente daqui para frente. Talvez toda a sua história de caminhada cristã não tenha sido de uma forma adequada. Porque a qualquer momento, quando o dia mal chegar, não vai permanecer. Ou se permanecer, vai viver um estilo, irmãos, de vida só do quase. Quase. Oscila o tempo todo, uma dificuldade, um peso. Você está comigo? E não foi para isso, irmãos, que Cristo nos chamou, para viver num peso, porque o fardo de Jesus, irmão, o jugo de Jesus é leve, é suave. Você está comigo, irmãos? Então, você vê aqui questões, eu posso entender duas situações aqui, irmãos, dessa leitura que nós fizemos aqui, do Abacuque, né? Nós lemos antes, que não só Abacuque, mas também Efésios 6,13, na situação em que você pode, de repente, ter um êxito, um resultado positivo, favorável, diante de umas circunstâncias, onde você vê um resultado, saiu daquilo ali, mas você foi vitorioso. Como também, no final das contas, você saiu derrotado. Porque mesmo, irmãos, aquela estrutura, ela vai ajudar você até mesmo em situações onde você consegue uma vitória naquilo, como também, irmãos, um resultado não favorável. Eu creio dessa forma. Porque da estrutura que foi criada em você, você vai permanecer. Pastor, foi uma pancada. Mas depois de tudo isso, você não, vou permanecer, eu vou continuar. Amém, irmãos? Então, primeiro o quê? Começar. De novo. Segundo, oração, irmãos. Se você voltar um pouquinho, Abacuque capítulo 3, versículo 1 e 2, o profeta, ele faz uma oração. Naquele tempo, Israel estava fraco nas pernas. Irmãos, tanta coisa errada acontecendo no meio do povo de Deus, corrupção de verdade. E o profeta Abacuque se levanta e faz uma oração, rogando avivamento, dias de avivamento. Irmãos, nós estamos vivendo dias de avivamento. Aquilo que foi profetizado lá atrás, estamos vivendo hoje, irmãos. Renova avivamentos durante os dias, irmãos, para que as pessoas vivam. Estrutura, irmãos. O profeta estava aclamando, irmãos, por uma estrutura construída, o avivamento. E nós estamos experimentando isso hoje. Há uma estrutura, irmãos, que foi disponibilizado para você não viver, irmãos, dando cabeçada por aí. Já está disponível. Porque o problema, irmãos, é aqueles crentes entrar numa utopia de esperar acontecer alguma coisa, de uma coisa nova, de um espetaculoso, algo extraordinário para mudar, irmão, você precisa mudar agora. Eu preciso de alguma coisa que me deixa mais assim. Não, irmãos, esse é o tempo. Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo. Tudo aquilo que foi profetizado, aqueles homens lá no passado, queria viver o que nós estamos vivendo hoje, irmãos. Você está no melhor momento. Era igreja, graça. Onde a unção não vem sobre, está dentro de você também, sobre dentro de você. Tem tudo, irmãos, tudo já foi preparado. Então, o que precisamos é justamente, irmãos, usufruir de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. E é seu, como igreja. E não deixe o diabo, irmãos, deixar você cego diante dessas coisas. Você não enxergar que tem, irmãos, ferramentas que foram disponibilizadas para você viver bem, para você comer o melhor dessa terra, para que quando chegar o dia difícil, você não tomou uma pancada, chorou, não tem nenhum problema você chorar, ficar chateado, irmãos, mas você sabe, não, isso é uma fase, eu vou passar, vou superar, amanhã, depois, o mês que vem, você está bem. Amém, irmãos? Essa palavra é para colocar você para cima, não ficar, é assim mesmo. Tem muita gente se conformando, é desse jeito mesmo, é sofrendo. Vida, Jesus volta logo, né? Aquele homicida de gospel, Jesus volta logo. Irmãos, tem coisa para fazer aqui, irmãos. Claro, irmãos, se queremos que Jesus volte, mas cuidado com isso. Eu não aguento mais, eu quero ir embora, Jesus volta. Já cumpriu o propósito?
vai chegar lá, não, que ir embora logo, que ir embora e deixar aqueles crentes para lá. Não, irmão. E talvez o motivo é exatamente, irmãos, por viver uma vida assim, não da forma que você deveria viver, por isso está assim. Claro, irmãos, que devemos amar a volta de Jesus, né? E Jesus voltando agora, claro, vai ser um tempo maravilhoso, irmãos, claro. Mas será que talvez esse tipo de mentalidade é justamente por causa desse estilo de vida que não está adequado, alinhado com aquilo que Deus projetou para você hoje? Mesmo, irmãos, nesse tempo, você pode viver bem, irmãos. Você pode desfrutar dessa vida, você pode... A Bíblia diz isso. Continua valendo, você pode comer o melhor dessa terra. Amém, irmãos? Amém. Você continua sendo aquele mesmo irmão e irmã que pode mudar ambiente. Tá um ambiente pesado, você chegou, aquele ambiente vai mudar. Você está comigo, irmãos? Quem está feliz com isso? Então, segundo aqui, irmãos, oração. Irmãos, eu preciso orar. Alguém já teve aquela sensação diante das circunstâncias? Parece que a oração não passa do teto. Quem já passou por isso? Está orando, a sensação de que só aqui na frente, ali atrás só tem gente abençoada. Ali só tem santão ali atrás. Ali tem ora que é maravilha. Passa, pastor, não, quando ora o fogo cai. Não, amém, glória a Deus, aleluia. Mas aquela coisa que você não sente vontade de orar. Pastor, eu vou orar, pastor, faltou a palavra, pastor, não sei. O que eu faço, pastor? Aí você vai lembrar da palavra que você ouve sempre aqui. Ora em línguas. Uma ferramenta disponibilizada para você. E aí, irmãos, aquele peso começa a sair. O milagre começa a acontecer. E aí o Espírito Santo vai começar a lembrar você de coisas que para você orar bem, você vai começar a orar bem. Amém, irmãos? Você está comigo? É disponibilizado ou não é disponibilizado? Sim, irmãos. Precisamos orar. Você está comigo, irmãos? Aquilo que eu falei no início, tem crente que só lembra de oração aqui na igreja. Oração pelo ofertório, para ir embora, só ora aqui. Amém, irmãos? O Senhor sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir você. Você não quer falar com Ele. Fala com o pastor, mas não fala com Jesus. O Senhor está querendo falar com você, pastor, o Senhor não está falando, você não quer falar com Ele. Ouve mais o diabo do que o Senhor. Pastor, o diabo está... Como é que você sabe disso? Está ouvindo muito o diabo. É isso, é isso. Pastor, o diabo falou. Irmão, misericórdia, o diabo falou. Está falando muito com você. O Espírito Santo falou o quê? Nada. Oxi, rapaz. Alô? Amém, irmãos? Pastor, oro de vez em quando. Quando o dia D chegar, e aí? Você está entendendo, meu irmão? Primeiro, o que eu tenho que fazer? De novo. Segundo, amém? Terceiro, para a gente começar a terminar. Acreditar na superação. Vamos lá? Abra Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Acredite, irmãos, na superação. Olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Diz assim, ó. Não que eu tenha já recebido, isso é o apóstolo Paulo falando, ou tenha já obtido a perfeição. Essa palavra perfeição, irmãos, é maturidade, tá? Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim,
Não julgo havê-lo alcançado o nível de maturidade que ele está dizendo, mas uma coisa faço. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa parte aqui, ó. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que... O que está escrito na sua Bíblia? Para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Tem muito crente que precisa fazer isso. Irmãos, acabou, passou. O apóstolo Paulo, ele fala isso com muita propriedade, porque ele era um perseguidor dos cristãos, aquele que consentia na morte dos cristãos. Era ruim. Ele teve um encontro com Cristo, mudou. E talvez, irmãos, seria uma coisa que não seria difícil, que vinha martelando, ou alguém acusando, ou até mesmo, irmãos, reações de pessoas próximas a ele, que quando via Paulo ficava apavorado, irmãos, não era por menos. Paulo era uma pessoa difícil, ruim. Então, isso era um prato feito, irmãos, para ser algo que, se Paulo não tivesse a consciência de quem ele era, o que ele pode ser, fazer daqui para frente, poderia muito bem travar ele. Travar Paulo. E outras coisas mais, irmãos, que Paulo poderia muito bem permitir trazer a memória ali, aquilo ali travar a vida dele. E isso, irmãos, precisamos pegar como exemplo essa postura do apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Ele diz aqui, seguimos para o alvo. Olha só, ele conclui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo, irmãos, tudo que passou, irmãos. Você viveu uma derrota, deu tudo errado, pastor. Vamos olhar para frente, irmãos, vamos seguir. Não para não, irmãos, avança. Creia, irmãos, em tempos melhores. Creia que daqui para frente vai ser diferente. Creia que você está vivendo num tempo, irmãos, talvez você está vivendo de um lugar que você não conseguia caminhar, tinha dificuldade, não se firmava. Hoje vai ser diferente. Nós falamos sempre isso para as pessoas, irmãos, que começam aqui com a gente. Irmãos, a partir de agora vai ser diferente. Você agora está se firmando, vai ficar esse negócio de oscilando, uma vez tropeça aqui, cai acolá. Acabou isso, vai ser diferente. Oh, aleluia. Fique de pé em nome de Jesus. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that he's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know. Do you know anything about it? Right hand denotes a place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.